Embora seja possível para mim lidar com um profissional baseado em magia no nível 15 ou acima, realmente não faz sentido. Leylin observou o sacerdote da realeza enquanto sentia uma dor de cabeça chegando. Ele era apenas um mago de rank intermediário 12 e não podia fazer nada que ultrapassasse os limites do que era adequado. Tal coisa traria a atenção de forças poderosas, que era a última coisa que Leylin queria. No entanto, com força espiritual que excedia a dos assistentes regulares, assim como as funções de varredura do AI-Chip, Leylin foi capaz de descobrir algumas ondulações mágicas que haviam sido ocultadas. De repente, ele deu um passo para o lado, virando à esquerda para desviar de uma súbita e longa flecha verde. Esta flecha corrosiva não se reduziu em força quando passou zunindo pelo corpo de uma criatura, transformando-o em espuma. Flecha envenenada de alta qualidade. Leylin parecia sombrio, e a armadura de mago incrustada em seu uniforme se ativou. Por que você não está na sua tribo Blackblood? O que você está fazendo aqui? Isso não é algo que você precisa saber, porque sua cabeça está prestes a se tornar o meu saque. O padre em frente a ele riu. Neste momento, a situação mudou novamente. Outra criatura de alto nível subitamente emergiu, lançando um ataque furtivo contra Aulen. Um punhal com energia corrosiva preta aterrorizante apunhalou seu peito. Ah! Aulen! Ao ver isso, o poderoso e deslumbrante que explodiu de rafinia. Parecia ter um efeito ardente, fazendo com que as outras criaturas à sua volta recuassem quando ela levou Aulen para seus braços. Veja isso! Seu líder vai morrer. Desistir. Contanto que você desista da sua fé, jure em nome do Deus da caça e se junte a nós, eu posso te deixar sair. Palavras tentadoras deixaram a boca do padre da realeza. Talvez ele também tivesse percebido que Leylin seria difícil de lidar. Embora fosse possível vencer, havia uma grande chance de Leylin fugir. Leylin riu, e isso fez com que a expressão do padre mudasse de repente. Vendo os raios de invocação iluminar o corpo do oponente, Leylin sabia que seus preparativos tinham sido bem-sucedidos. Mesmo quando o padre parecia confuso, ele subitamente recuou e ativou os pergaminhos de feitiços que havia preparado há muito tempo. Barreira mágica segunda. Espinhos. Convocar guardas. Imensamente poderosas barreiras de feitiços instantaneamente esvaziaram a área, envolvendo Leylin e seus companheiros de equipe. Enquanto isso, uma floresta espinhosa se elevava rapidamente do chão. Soldados fortemente armados foram construídos do solo, levantando-se para confrontar as criaturas. O que está acontecendo? Depois de ver a queda do sacerdote Very Creature, alguns líderes imediatamente se dirigiram. Nossa base está sendo atacada. Deve ser uma trama desses seres humanos astutos. O padre falou em frustração. As outras expressões do Very Creatures mudaram rapidamente. O que fazemos? As mulheres de alta patente observavam Leylin e os outros dentro da barreira. Embora basicamente todos tivessem lesões, eles naturalmente ainda eram capazes de lutar até certo ponto e tinham proteção mágica. Enquanto não era impossível romper e acabar com eles, eles precisavam de tempo. Neste período de tempo, seu próprio acampamento poderia ser eliminado. Entretanto, se eles dividissem suas tropas, não conhecer o poder do oponente seria muito perigoso. As tropas de Leylin não eram do tipo benevolente. Esses humanos vis não tinham importância alguma em comparação com sua própria missão. Enquanto as criaturas eram sinônimo de selvagem sem cérebro, os que podiam se tornar líderes ainda possuíam algum nível de inteligência. Vamos! O líder subitamente agitou os braços e os outros recuaram rapidamente. E quanto a eles? Um deles não estava disposto a fazê-lo, mas foi imediatamente abatido. Apenas pense por um momento com seu cérebro estúpido. O que é mais importante, nosso acampamento ou esses humanos? O padre também foi a favor dessa decisão. Quando ele saiu, ele deu a Leylin um olhar profundo. Este não é o último que você vai ver de nós. Estou ansioso para isso. Respondeu Leylin com um leve sorriso. Eles recuaram rapidamente. Em dezenas de segundos, eles desapareceram completamente. Olho arcano. Depois de usar alguns feitiços de detecção,
Leilin assentiu com a certeza. Eles realmente saíram e não deixaram para trás nenhuma armadilha. Oh, nós conseguimos! Haha, eu sobrevivi! Eu sabia que não morreria tão facilmente. O êxtase de viver uma situação desesperadora imediatamente fez com que os soldados que sobreviveram caíssem em uma confusão caótica. Muitos deles até começaram a chorar. Depois dessa excitação, eles olharam para o acampamento que agora parecia estar em completa desordem, assim como seus companheiros que estavam mortos ou gravemente feridos. Um soldado começou a soluçar e logo todos os tipos de lamentos começaram a explodir dos outros. Leilin. Aulen tinha uma ferida enorme no peito. Mesmo com Jinx aplicando pressão e lançando feitiços divinos com luz branca leitosa, o sangue ainda jorrava. O sangue brilhante tingiu as vestes de puro sacerdote branco de Jinx de vermelho, fazendo-a parecer um pouco perturbadora. Eu vou deixar meus irmãos para você. Prometa-me que você os trará de volta à lua argêntea com vida. Os lábios de Aulen estavam rachados, parecendo um viajante à beira de morrer de sede. O que eu faço? O que eu faço? Este tipo de ferida precisa de um feitiço Cure Sirius Wounds, no mínimo. Eu usei todos os meus slots divinos. Jinx soluçou. Clérigos e sacerdotes que usavam toda a sua magia divina eram ainda mais inúteis que magos sem magias. Eu prometo. Leilin assentiu severamente. Então, eu posso relaxar agora. As mãos de Aulen caíram, seus olhos se fecharam levemente. Capitão! Capitão! Jinx começou a chorar. Ela não está morta ainda. Leilin ficou sem palavras quando puxou Jinx para o lado, um pergaminho de feição abruptamente aparecendo em suas mãos. Crie água. Congelar. A poderosa magia envolveu Aulen em um gigantesco gelo posterior como um inseto. Ainda havia uma expressão de choque no rosto dela. Ela pode ser capaz de aguentar por mais algum tempo. Leilin parecia séria. Jinx. Sim. A sacerdotisa olhou para cima, atordoada. Eu tenho uma tarefa importante para você. Leilin olhou para o padre diante dele. Eu preciso que você a acompanhe de volta. Você é nosso único clérigo ao lado de Aulen. Só você pode mantê-la viva. Quanto à segurança, enviarei algumas pessoas para acompanhá-lo. Não tem problema. Jinx enxugou as lágrimas e respondeu rapidamente. Depois que eles perderam Aulen, Leilin agora tinha o direito de comandar todos eles. Espere, você não vai voltar comigo? Jinx só conseguiu reagir depois de um momento, perguntando surpresa. Volte. Você quer ser marcial na corte? Castley definitivamente não vai nos deixar. Leilin parecia séria. Eu vou ficar para trás e completar a missão. Leilin agora tinha uma aura nobre semelhante a um herói, que tocava o coração de Jinx. Oh! Suas lágrimas começaram a fluir novamente. Não se preocupe, eu vou completar a tarefa sem falhar e contar à igreja suas conquistas. Como ela era um clérigo, Jinx era alguém que não seria criticado. Ela obviamente acreditava que Leilin estava dando a ela essa chance de sobrevivência, o que a movia completamente. Leilin escolheu 2 soldados que pareciam bem para mandar Jinx e aqueles que estavam gravemente feridos de volta. Depois que Aulen partiu, todo o esquadrão estava agora inteiramente sob controle de Leilin. Com o padre saindo, não havia ninguém que estivesse monitorando Leilin e agora ele poderia agir sem reservas. Mas esse método funcionará? Eu nunca ouvi falar disso antes. Observando a grande carruagem do cavalo com gelo dentro de licença, Rafinia ficou ao lado de Leilin, parecendo confuso. Pode usar o gelo retardar o agravamento dos ferimentos? Com esse método, os negócios no santuário aumentariam. Os magos também começariam a prestar mais atenção aos feitiços do tipo gelo, mas Rafinia nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Sim, em teoria. Eu não testei antes. Leilin assentiu. Na teoria, gritou a mulher. Sim. Isso é pelo menos alguma esperança. Respondeu Leilin de forma irresponsável, e depois bateu palmas para reunir o resto dos soldados. De pé bem alto, Leilin olhou para os poucos homens que tinham abaixo.
A equipe tinha originalmente menos de 50 pessoas, e com o massacre de ontem à noite e a partida ferida de hoje, restavam apenas cerca de uma dúzia de pessoas. Parecia um pouco lamentável. Você definitivamente vai me perguntar por que não estamos voltando. A voz de Leylin era baixa. Agora, com a morte dos muitos líderes e dos que haviam saído, ele tinha mais autoridade aqui e era o único comandante razoável. Claro, Leylin só precisava dessa autoridade. Seria muito mais fácil para Leylin simplesmente morrer do que usar esses remanescentes dispersos de uma tropa derrotada. Para fazê-los trabalhar juntos, Leylin chegou a falar do que havia acontecido antes com a missão, bem como de sua hostilidade com Castley. Depois de dizer tudo isso, viu olhares de desespero aos olhos dos soldados. Sim. Com Castley por perto, nós nos tornaremos desertores se Formosque seja enviado para o julgamento. Não pense em fugir, porque a sua identificação como cidadãos livres, assim como sua família, estão em Lua Argêntea. A voz de Leylin teve um estranho efeito contagiante. Esta batalha não é apenas para vocês, é para o seu futuro. Nós devemos eliminar essas criaturas miseráveis. Na pior das hipóteses, precisamos ter sucesso na batalha e retornar sem culpa. Os soldados abaixo ficaram confusos e com medo, mas as chamas agora estavam brilhando em seus olhos. Percebendo isso, Leylin secretamente caiu na gargalhada.